A graça e a paz do Senhor Jesus. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Essa expressão do salmista, Salmo 118, versículo 24. Aqui o pastor Carlos Castorino, pastor da Igreja Presbiteriana Jardim Colorado. Temos aqui a palavra de Deus, através da qual nós vamos trilhar por alguns momentos o que o Senhor Jesus nos ensina na chamada oração dominical, ou oração do Senhor, ou mais comumente conhecida como a oração do Pai Nosso. Está registrada em Mateus e em Lucas. Nós vamos ler Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 9, que assim nos diz: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esta oração, ela vem embasada de uma característica muito particular, qual seja, ela vem embasada na sua brevidade, simplicidade e a sua abrangência. Por isso, Martim Lutero, em um livro publicado, Uma Singela Oração para um Amigo, ele diz que há pessoas que podem orar 1000 Pai Nossos e mesmo se orassem por 1000 anos, jamais experimentariam uma letra ou um pontinho dela. Por quê? Por causa dessa sua singeleza, uma oração concisa, uma oração simples, porém uma oração com muita abrangência. E aí, em cima desta oração, o nosso Catecismo Maior de Westminster, ele traz na sua pergunta 188 uma ênfase muito boa para nós meditarmos. A pergunta 188 é: de quantas partes consiste a oração do Senhor? E a resposta que o próprio Catecismo traz é: a oração do Senhor consiste de 3 partes, quais sejam prefácio, que pode ser também a invocação, petições e conclusão. E esta pergunta e esta resposta é uma iniciativa do Sínodo Carioca, ao qual nós pertencemos, como presbitério que pelo Sínodo Carioca é jurisdicionado, e dá-nos a oportunidade de ampliarmos os nossos conhecimentos e entendermos, diferentemente de muitos, que a oração do Senhor, ou a oração do Pai Nosso, ou a oração dominical, ela não é algo simplório, ao contrário, ela é profundamente necessária. Por quê? Porque esta oração, ela busca suprir aquilo que muitos orantes, ou todos os orantes que oram com o coração e a alma, buscam encontrar quando falam com Deus: consolo e conforto. Aliás, esta é uma premissa de William Hendricks quando faz o seu comentário sobre a oração dominical. E fica registrado também que toda oração, em primeiro lugar, ela deve estar submetida à vontade de Deus e deve ter como objetivo a glória de Deus. A oração não deve se resumir somente àquilo que nós queremos, que nós pedimos, mas, sobretudo, uma submissão nossa à vontade soberana de Deus e também à glorificação, à glória do nome de Deus. Então vamos caminhar
dentro desta oração. Esta oração ela tem 6 petições. Das 6 petições, 3 são voltadas para Deus e 3 fazem referência às nossas necessidades humanas. Prefácio da oração, qual seja: Pai nosso que estás nos céus. Veja, é importante que o orante perceba diante de quem ele está chegando para fazer a sua oração. Pai nosso que estás nos céus. Traz uma conotação de que esse Deus, desse Pai, ele está em um local muito elevado em relação a nós. Dá a conotação de uma soberania, de uma paternidade, de uma nação muito grande. Portanto, muito poderoso, capaz de trazer solução, trazer consolo, trazer conforto para todos nós que oramos. Pai nosso que estás nos céus. E aí começam as petições. As 3 primeiras voltadas diretamente para Deus e aquilo que Ele representa para nós que oramos essa oração. Santificado seja o teu nome. Martinho Lutero também diz que o nome de Deus é santo por Ele mesmo. Ele por Ele mesmo se santifica, mas também se santifica pelo povo de Deus. Como Jesus, na sua oração sacerdotal, também falou, eu por eles me santifico. Veja, o povo de Deus também vem a santificar o Senhor. E como que isso acontece? A primeira coisa é saber que nós não devemos tomar o santo nome de Deus em vão. Santificar o nome de Deus significa não tomar, em primeiro lugar, não tomar o seu santo nome em vão. E nesta mesma esteira, nós somos levados a compreender que quando oramos santificado seja o teu nome, também estamos, ao mesmo tempo, glorificando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor como um nome que precisa ser santificado, um nome que precisa ser exaltado, um nome que deve ser glorificado por cada um de nós. E eu creio que isso agrada ao próprio Deus. É uma atitude humana que agrada a Deus ver o seu povo se chegar a Ele com reverência, reverentemente buscar santificar o seu santo nome. E desta forma, compartilhar com aqueles que, porventura, possam nos ouvir, nos ver e notar com que seriedade, com que alegria nós buscamos a santificação do nome de Deus, que é o nosso Pai que está nos céus. E aí entramos na segunda petição ensinada por Jesus. Venha a nós o teu reino, ou venha o teu reino. Ora, é uma profunda verdade a necessidade de o reino de Deus ser instaurado na terra. Jesus, de uma forma muito clara, insere essa segunda petição como algo necessário para que nós possamos viver bem. O reino de Deus é um reino de paz, é um reino de justiça, é um reino de comunhão, é um reino de adoração. E este reino, ele precisa ser instaurado, especialmente no ambiente em que nós vivemos. Isso não quer dizer que devamos esquecer o motivo escatológico, porquanto uma parte do reino na terra ainda tem o domínio de Satanás. Mas essa é uma visão escatológica. Porém, tanto na visão escatológica como na visão atual, nós podemos e devemos suplicar ao Senhor que instaure o seu reino aqui na terra. Veja, não há como olvidarmos desta necessidade, uma vez que o próprio Senhor Jesus, nós vamos mais tarde poder, quem sabe, falar sobre isso, ele quando envia os seus discípulos para pregar as boas novas, para pregar o evangelho, Jesus determina, ide antes, ou ide primeiro, as ovelhas perdidas de Israel. E pregando, dizei, é chegado o reino de Deus. Jesus estava presente, o reino de Deus estava presente ali. E esta mensagem foi levada
para que os filhos de Israel, as ovelhas perdidas da casa de Israel, pudessem ter essa concepção e voltarem-se para o Salvador. E Jesus ensina que nós devemos continuar suplicando e pregando: venha o teu reino. A terceira petição, dirigida a Deus, é uma segunda forma de dizer: venha o teu reino. E esta petição é: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, se o reino de Deus está instaurado, a vontade de Deus será evidentemente cumprida, porque a vontade de Deus, ela é integralmente cumprida no céu. Na terra ela também é cumprida em parte, mas não da forma como o Senhor Deus deseja, porque a maldade ainda açoita o coração humano, que é enganoso, que é frágil, que é fraco, e por vezes, não raro, há a transgressão da vontade de Deus. Mas o Senhor Jesus ensina aos discípulos que eles devem pedir ao Pai que a vontade do Pai seja feita aqui na terra da mesma forma como ela é feita no céu. A vontade de Deus no céu, ela não tem obstáculo. De qualquer forma, a vontade de Deus vai se cumprir, porque mesmo diante de circunstâncias externas, o Senhor tem poder para usá-la e fazer com que a sua vontade prevaleça em qualquer lugar do seu universo criado. Faz parte, inclusive, dos seus eternos decretos, aonde, fora do fatalismo, as coisas acontecem da forma que Deus quer que aconteça, ou a conclusão da vontade de Deus vai se dar independentemente das circunstâncias. E como é bom, irmãos, nós podermos descansar na vontade de Deus. Em lugar nenhum, em livro nenhum, está escrito que a vontade humana tem as mesmas características da vontade de Deus. E quem diz isso, o que é a vontade de Deus, é o apóstolo Paulo, que diz que devemos transformar a nossa mente para que possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o Senhor Jesus, ele quer que nós experimentemos esta boa, agradável e perfeita vontade. Por isso, ele ensina aos seus discípulos que peçam que o Senhor Deus faça na terra a sua vontade, como a sua vontade é feita no céu. E aí, então, o Senhor Jesus agora, depois destas três petições voltadas diretamente para Deus, ele ensina os seus discípulos as três petições seguintes que dizem respeito às necessidades humanas, às nossas necessidades, que são: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Eu gosto dessa expressão porque ela nos lembra a necessidade que nós temos de não nos desesperarmos, de não ficarmos afoitos, correndo atrás daquilo que possa nos suprir, porque o nosso suprimento vem da mão do nosso Pai que está nos céus. E é muito importante que nós observemos. Esse pão nosso de cada dia, dentro de uma amplidão, significa todas aquelas coisas necessárias para o nosso suprimento. E aí, eu gosto também da expressão de Lucas, no capítulo 11, quando ele, de uma forma muito resumida, expõe a oração dominical. Lucas diz: o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Reduz bastante e traz ao mesmo tempo que ele reduz a frase, ele traz uma amplidão maior da nossa necessidade diária e do suprimento diário que nós devemos pedir a Deus. Salmo 127, meus irmãos, ele esclarece para nós: não adianta dormir tarde, acordar cedo, comer o pão penosamente granjeado, porque aos seus amados o Senhor o dá enquanto dorme. Isso remete a uma visão do Antigo Testamento, quando o povo no deserto
bem cedinho, recebia a provisão diária, que era o maná. O povo não precisava estocar, o povo não precisava ter medo do dia seguinte, porque todos os dias Deus enviava o pão diário para suprimento do seu povo. E quando nós temos esta concepção de que o Senhor é aquele que nos supre, nós temos consolo, nós temos conforto. Nós não precisamos nos desesperar, porque sabemos que em cada momento o Senhor estará trazendo para nós aquilo que nós necessitamos. Lembram da oração de Agur, em Provérbios 30? Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão de cada dia. Glórias a Deus! O Senhor Jesus está ensinando para nós que há um suprimento vindo da parte de Deus, que pode todas as coisas, que detém todo o poder e que vai nos suprir. Por isso nós não precisamos estar aflitos, sem esperança, porque sabemos o Deus a quem nós servimos. A segunda petição que o Senhor Jesus ensina aos seus discípulos com relação às nossas necessidades diz respeito ao perdão. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Irmãos, percebam, o perdão de Deus para nós não está condicionado ao perdão que nós damos ao nosso semelhante. Aqui, basicamente, é uma confissão mesmo que se faz de que se precisa do perdão de Deus. Senhor, perdoa-me. Ou, por outro lado, nós podemos entender que não deveríamos esperar o perdão de Deus se nós retemos o perdão àqueles que são nossos devedores, como diz aqui a palavra do Senhor Jesus. Perdoa-nos as nossas dívidas. Precisamos de perdão, meus irmãos. Carecemos do perdão de Deus. E Ele é fiel. João, ele relata essa realidade, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos limpar de toda iniquidade. Não deixemos de pedir ao Senhor todos os dias, em todo momento, que Ele venha trazer para nós o seu perdão. E por fim, a terceira petição, com relação às nossas necessidades, ele diz: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. É curioso quando nós analisamos o original desta petição, e você encontra também esta visão mais aclarada quando você lê a versão King James Version, quando a palavra aqui ela traz uma dificuldade inicial de interpretação. Na versão King James, este não nos deixes cair é não nos conduzas à tentação. Ora, você perguntaria, mas Deus não tenta ninguém? Tiago assim diz. Deus levar alguém à tentação, conduzir à tentação? Sim, meus irmãos. A tentação, esta palavra dentro do grego, ela traz algumas outras conotações, e uma delas, que pode ser aplicada aqui, é o testar. Testar a fé, testar a sua proposta de vida, testar como a pessoa está diante do Senhor. E você me perguntaria, pastor, o senhor não está alongando um pouco a interpretação, não? Eu digo para você, eu digo para todos nós, e digo para mim mesmo, porque essa dúvida pairou sobre a minha mente durante muito tempo. Mas eu vi aqui no relato bíblico, quando o Senhor Jesus foi batizado, logo após o seu batismo, o Espírito Santo o conduziu ao deserto para ser tentado por Satanás. O próprio Espírito Santo conduziu o Senhor Jesus ao deserto para ser tentado por Satanás. E nós conhecemos quais foram as fontes que Satanás tentou usar para testar o Senhor. E em todas elas, o Senhor replicou com a palavra de Deus. E ao final, os anjos o serviram. É maravilhoso nós percebermos que o Senhor mesmo pode nos conduzir a um local onde nós poderemos ter a nossa fé testada. Observem, por exemplo, a situação de Jó. Num dia em que os filhos de Deus se apresentaram diante de Deus, foi também Satanás. E o Senhor pergunta, de onde vens? E ele responde, de passear, de circundar pela terra. O Senhor Deus
Pergunta novamente: viste por acaso o meu servo Jó? Não há alguém tão fiel quanto ele. E Satanás replica que Jó é fiel porque o Senhor o cobre de proteção, de bens, de uma situação farta na terra, mas que se o Senhor tirasse a sua proteção, Jó seguramente blasfemaria contra a face de Deus. E Deus dá liberdade para que Satanás cirande a vida de Jó, porém sem tocar na sua alma, na sua vida. Então, este pedido aqui, na verdade, ele mais serve para que o Senhor nos fortaleça, não nos conduza a um local onde a nossa força não possa suportar, aonde nós venhamos a blasfemar contra a face de Deus. E é uma petição muito necessária que nós façamos. Senhor, não nos conduza a circunstâncias, a momentos, diante de pessoas, através do que eu venha a blasfemar contra o Senhor. E assim, meus irmãos, nós aprendemos que estas três partes da oração do Senhor, elas têm um significado muito grande, ela é muito profunda. E quando nós oramos a oração do Senhor, com a mente, com a alma, com profundidade, com comunhão, suplicando o auxílio do Espírito Santo, nós somos capazes de compreender. Vejam, o que Martinho Lutero disse é uma verdade, porque muitas pessoas hoje têm a oração dominical como se fosse uma reza, alguma coisa para ser recitada por decoração pessoal, e não é. E a importância da oração do Senhor é que ela foi ensinada pelo Senhor Jesus. Então, meus irmãos, baseados nesta premissa de que o Senhor Jesus nos ensina que nós devemos nos submeter à vontade de Deus e glorificar a Deus com petições voltadas primeiramente para Ele, para o seu trono, para a sua glória, e depois com petições que venham satisfazer necessidades básicas de nós, seres humanos, sejamos consolados, sejamos confortados, sejamos levados à presença de Deus para glorificá-lo por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele faz. E assim, Deus nos abençoe continuamente, em nome e por amor de Jesus. Amém.